Fala galera que curte o PC Effects. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre monitores 144 Hz. Qual a tecnologia que eles usam, quais seus pontos positivos, quais os seus pontos negativos, quais os aspectos interessantes que a gente tem que falar sobre isso. E vamos também responder a pergunta da galera lá do grupo do Facebook, fez pra gente a respeito desse tema quando a gente abriu esse post lá pra galera perguntar. Acompanhe a gente aí. Bom, antes de mais nada, nós temos que entender primeiramente o que são Hertz. Hertz, voltado para a parte de monitores, nada mais é do que uma medida de quantas vezes um monitor atualiza por segundo. Ou seja, se o seu monitor é 144 Hz, ele atualiza 144 vezes em um segundo. Se ele é 60 Hz, ele atualiza 60 vezes. Essa quantidade de atualizações é a que dá a você a noção de movimento. Quanto mais vezes essa imagem pisca em um segundo, menor a cadência, maior a sensação de movimento fiel que você pode perceber. Só a título de comparação, o cinema usa 24 Hz, os consoles usam 30 Hz na maioria dos jogos mais pesados, o computador num sistema operacional, um monitor, por exemplo, usa 60 Hz e os monitores mais competitivos, que são os objetivos de estudo do vídeo de hoje, usam 144 Hz. Você quer fazer um teste interessante para você saber a diferença entre 60 Hz e 30 Hz, por exemplo? Entre no drive de vídeo do seu monitor, do seu computador, altere a taxa de atualização dele de 60 para 30. Tente mexer no seu sistema operacional e veja como ele fica bem mais lento. O mouse parece que está lagando, parece que está dando mais travadas. Você vai sentir isso justamente porque a taxa de atualização do seu monitor ficou diferente. Antes de tudo, nós precisamos determinar aqui que Hertz é diferente de frames por segundo. Hertz, como a gente já disse, é a quantidade de vezes que o seu monitor vai atualizar a tela. FPS ou frames é uma unidade que representa outra coisa, que representa a quantidade de frames criados pela sua GPU. Existem GPUs que conseguem, em um certo jogo, criar 30 frames, 60 frames, 144 frames e até mais do que 144 frames. Só que o seu monitor ele atualiza conforme as suas especificações, 60 vezes, 144 vezes. Ou seja, não necessariamente por você ter um monitor que atualiza 144 vezes, você vai necessariamente ver 144 FPS. Você vai precisar de uma placa de vídeo que consiga rodar em 144 FPS, ou seja, mandar 144 imagens em um segundo para o seu monitor para que realmente você possa usufruir da tecnologia de maneira plena. Vamos agora aos pontos positivos dessa tecnologia. O primeiro ponto é o conforto. Ora, quanto mais vezes o monitor atualiza a sua imagem, menor a sensação de piscada. Ou seja, você deixa de perceber que a imagem aparenta estar piscando. Em 60 Hz, isso pode até parecer meio idiota o que eu estou falando. Mas não é. Você não consegue perceber a imagem piscando com o olho nu em 60 Hz. Em compensação, o seu cérebro, que vai estar captando essa imagem e trabalhando em cima dela, ele vai deixar a sua vista cansada. Em 144 Hz, não que não deixe a sua vista cansada, mas o cansaço da vista demora muito mais do que em 60 Hz. E isso faz com que seja muito mais confortável, principalmente para as pessoas que querem passar muito tempo à frente do monitor. Outro ponto positivo é a competitividade. Ora, se você consegue passar muito tempo à frente daquele monitor, significa que você consegue passar muito tempo treinando um jogo, por exemplo. Além disso, quando você está jogando em 144 Hz e em 144 FPS, ou seja, para você usar todo o potencial do seu monitor, isso significa que você está tendo 144 informações de imagem por segundo. Ou seja, a pessoa que está com 60 imagens por segundo vai ter uma certa desvantagem em relação a você que tem 144. Você vai conseguir captar informações muito mais singelas em um segundo do que a pessoa que está em 60 quadros. Por conta do movimento praticamente que ininterrupto de piscadas na tela, você vai ter uma sensação de realidade muito grande, mais imersiva, mais próxima daquilo que você vê no seu dia a dia.
Ou seja, quanto mais movimento você tem na tela, mais próximo da realidade você está. Então, isso é uma grande vantagem, que é o realismo extremo nas configurações de 144 Hz. A gente tem que dizer nos pontos positivos que os 144 Hz ou 144 FPS, se você conseguir rodar, eles vão estar sendo bem utilizados em jogos de FPS, corrida e jogos de luta. Agora só um detalhe, nem todo jogo de luta necessariamente vai estar suportando 144 Hz, assim como nem todo jogo de FPS ou de corrida. Um outro ponto interessante e positivo dos 144 Hz é o tearing praticamente imperceptível. Primeiramente, o que é tearing? É um corte que ocorre na tela justamente porque a taxa da placa de vídeo é bem maior que a taxa do seu monitor. Enquanto o seu monitor está piscando 60 vezes, a sua placa está jogando 120 frames naquele monitor. Quando a placa está fazendo isso em desincronia com o monitor, ela simplesmente joga um FPS, por exemplo, ela simplesmente joga um frame, enquanto que o seu monitor está tentando demonstrar outro, e aí existe um corte na tela. Isso é muito mais fácil sendo demonstrado por imagem. Esse corte na tela que você está vendo aí é justamente o tearing, que acontece quando o seu monitor está em uma taxa de atualização menor do que a sua GPU. Agora, se você está em 144 Hz, é muito mais complicado da sua GPU conseguir ultrapassar essa barreira dos 144. Um frame, para ser renderizado em 60 Hz, ele precisa ser preparado em 16 milissegundos. Ou seja, em 16 milissegundos, perceber um frame cortado é muito mais fácil do que perceber um frame cortado em 6 milissegundos, que é o tempo de produção do frame de 144 Hz. Agora nós vamos falar dos pontos negativos dessa tecnologia. Primeiro, os frame drops em 144 Hz são muito mais perceptíveis do que os em 60 e principalmente do que os em 30. 10%, por exemplo, de perda de performance em 60 FPS significa uma performance caindo para 54 FPS. Agora, 144 FPS caindo 10% significa uma performance para 130 FPS, ou seja, 14 frames de diferença. E isso aí o olho humano já consegue perceber. Isso pode incomodar muita gente. Outro detalhe que tem que ser destacado como negativo é que alguns jogos simplesmente são capados, ou seja, Need for Speed Rivals, por exemplo, roda no máximo a 30 FPS, não importa o poder da sua máquina. Metal Gear Solid 5 roda no máximo 60 FPS, não importa o poder da sua máquina. Batman Arkham Knight roda a 90 FPS, não importa o poder da sua máquina. Ou seja, esses jogos, independentemente de como você esteja os utilizando, eles não vão rodar em 144 FPS e não vão aproveitar os 144 Hz do seu monitor. Outro detalhe são os painéis. Em sua grande maioria dos monitores mais acessíveis do mercado e mais baratos também, os monitores são todos com painéis TN, ou seja, são painéis um pouco mais antiquados, com um gerenciamento de cores que fica devendo. Se você compará-los com painéis IPS de qualidade, você não tem como se comparar a qualidade do painel TN com a qualidade do painel IPS. E já existem painéis IPS 144 Hz, mas são caros demais e um pouco raros no mercado brasileiro. Agora nós vamos falar sobre alguns aspectos interessantes que a gente tem que destacar quando a gente fala sobre 144 Hz. O primeiro aspecto é sobre a questão do FreeSync e G-Sync, que são tecnologias respectivamente da AMD e da NVIDIA para esse tipo de painel. Essa tecnologia consiste simplesmente em sincronizar o que é gerado pela GPU com o que é atualizado no monitor. Ou seja, isso tenta evitar com que haja uma quebra na imagem e que você não perceba o tearing, ou seja, ele tenta reduzir de qualquer maneira todos os efeitos problemáticos causados pela desincronização entre o monitor e a sua GPU. Entretanto, isso não necessariamente é muito perceptível nos casos de monitores 144 Hz. Eu tive um monitor 144 Hz sem FreeSync, sem G-Sync, e realmente não vi a necessidade de uma tecnologia que aprimore mais ainda essa situação. Claro, eu não posso falar daquilo que eu não vi, mas fica aqui a dica de que não é necessário que o seu monitor tenha FreeSync ou G-Sync para você ter uma experiência de qualidade com 144 Hz. Outro ponto que tem que ser destacado é com relação ao Surround e o Infinity, umas tecnologias para usar mais de um monitor da NVIDIA e AMD respectivamente.
Em todas as duas tecnologias você não vai conseguir colocar, por exemplo, 3 monitores 144 Hz. Por mais que você consiga colocá-los, eles vão rodar a uma taxa de atualização de 120 em vez de 144. O motivo disso, ao certo, eu não sei, talvez seja uma limitação de driver. Outro aspecto que tem que ser abordado é a questão do uso do dia a dia. O sistema operacional, como eu falei no início do vídeo, se você mudar de 60 Hz para 30 Hz, você vai sentir diferença na hora de usar o mouse. Em 144 Hz, você sente diferença na hora de usar o mouse também em relação a 60. Ou seja, o sistema operacional fica muito mais fluido, muito mais confortável de se ver durante o dia por um bom tempo. Ou seja, isso pode aprimorar a sua produtividade, lhe fazer conseguir trabalhar por mais tempo. Fora que o sistema fica mais fluido, aparenta estar mais rápido, mais veloz e mais responsivo. Agora a gente vai lá no Facebook responder as perguntas da galera. A gente deixou um post lá falando sobre esse vídeo que a gente ia fazer. Pedimos para que a galera entrasse nesse post, fizesse alguns comentários de algumas coisas que eles queriam ver no vídeo. E alguns dos nossos colegas lá pediram para a gente responder algumas perguntas que a gente vai responder agora. Bora ver o que esse pessoal aprontou. O Ulisses Henrique pergunta aqui: em quais tipos de jogos a diferença é notável? Bom, a gente já falou sobre isso. Jogos de corrida, FPS e jogos de luta. Os jogos Third Person Shooter também têm diferença notável, mas realmente eles brilham em jogos de corrida e jogos FPS. Só lembrando que nem todo jogo se aproveita bem dessa tecnologia. O Ulisses também ele complementa a pergunta com a seguinte questão: e qual o custo-benefício em relação ao monitor 4K? Bom, como a gente disse, os monitores 144 Hz são bem caros e os monitores 4K não são tão caros assim como você pensa. Eles estão em média um pouco abaixo de R$2.000 os 4K e os monitores 144 Hz estão acima de R$1.300. Se você prioriza qualidade de imagem e fidelidade de cores, a grande maioria dos monitores 4K são IPS com 1 milissegundo, ou seja, mais do que suficiente para você conseguir rodar os jogos com mouse. Ou seja, qualidade suficiente de imagem, não tem problema com tempo de resposta, o único problema é conseguir rodar 4K 60 FPS. Se você tem máquina suficiente para rodar em 4K 60 FPS ou não tem problema em rodar em 40 e poucos FPS, beleza, pode ir de 4K no monitor 4K. Agora, se você prefere competitividade, você quer jogar por muito tempo, vá de 144 Hz. Principalmente se você for como o Felipe Assunção, que joga tudo no LoL no Battlefield 4 para sair matando a galera. A gente vai responder também a pergunta do Luan Marra. Ele pergunta o seguinte: em jogos como Point Blank e CSGO, uma pessoa com 144 terá vantagem sobre uma pessoa com 60 Hz? Sim, vai ter vantagem. Essa vantagem é gritante que chega a ser injusta? Não, ela vai ter mais informações na tela. Se ela souber utilizar isso de maneira consciente, ela vai ter vantagens. Mas eu digo para vocês o seguinte: essa sensação de atualização na tela, ela é bem perceptível, ela traz um bom conforto e faz com que você consiga se concentrar mais no jogo. E isso aprimora as suas habilidades. Isso eu posso dizer porque eu já utilizei. Agora, você simplesmente nunca jogou, quer jogar 5, 10 minutos, não pense que você vai sair matando todo mundo só porque você tem 144 Hz. Bora agora para a pergunta do Matheus Guimarães aqui, conhecido nosso lá. Ele pergunta: como eu consigo dinheiro e vontade para comprar? Bom, dinheiro você consegue trabalhando, cara. Vontade para comprar, você pode falar lá com o Paulo Rui, pode falar com o Durval Júnior, pode falar com o Felipe Assunção. Todos eles têm monitores 144 Hz, eu tenho certeza que eles vão estar à disposição para te mostrar como é que funciona, para você dar uma olhada e ter essa vontade de comprar. Quando a gente tinha aqui, a gente convidou, tu não vieste, infelizmente. Então, fica aí a dica da galera lá que tem um monitor e que você pode conhecer para ver se você tem essa vontade para comprar. Beleza? Pessoal, bom, esse foi o nosso vídeo sobre 144 Hz. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem aquele like, se inscrevam no nosso canal para acompanhar futuros vídeos. Entrem lá no Facebook para acompanhar a gente, acompanhar as notícias. A gente tem um feed muito legal lá no grupo. Entre no nosso grupo do Telegram também, a gente posta muita notícia, discute no dia a dia tudo que tem lançado. E acompanhe a gente, sigam a gente aí em todas as mídias sociais. Beleza, pessoal? A gente agradece por terem ficado até aqui. Um grande abraço.